Boa tarde a todas e todos. Vamos dar início à solenidade de abertura do 8º Congresso Nacional CONACAT. Convidamos para a composição da mesa o presidente da CONACAT, Antônio Carlos Fernandes, o senador Veneziano Vital do Rego, presidente do Senado em exercício, a deputada federal professora Luciene Cavalcante, o vice-presidente da CONACAT e presidente da FEBRAFISCO, Marcos Sérgio, e o vice-presidente da CONACAT e presidente da FENAS-TC, Amaury Peruso. Por gentileza, podem tomar assento. Com a palavra, o presidente da CONACAT, o senhor Antônio Carlos Fernandes. Muito boa tarde a todos e a todas. Que alegria estarmos aqui nesse 8º Congresso com presenças tão ilustres, o presidente em exercício do Senado, o senador Vital do Rego, Veneziano Vital do Rego, a deputada Luciene, dois dos vice-presidentes da CONACAT presentes aqui, e estarmos nessa casa, né, o que é o ILB, o Interleges, em que temos uma parceria de tantos anos com o IBL, o ILB e o Interleges. Queremos agradecer muito a cessão desse espaço. E estamos vivendo o tempo exatamente de hoje, né? O que é? Nós temos um público enorme acompanhando o evento pelas redes sociais, né? E presencialmente é aquela questão que muitos hoje acabam... Houve uma mudança significativa no modo como fazemos os nossos eventos, todos os eventos, né? Temos aqui parceiros, não vou mencionar um por um, mas fica o meu abraço a cada um que se deslocou e está prestigiando o evento. E eu tenho que dizer o seguinte, gente, esse congresso, né, e a própria CONACAT, que coisa boa, deputada, hoje tem uma diretoria extremamente atuante, né, com parceiros que assumem responsabilidades fortes perante não só a entidade, mas perante a sociedade e o papel que a CONACAT tem dentro desse quadro com a sociedade. E a comissão que organizou esse congresso foi fantástica, de todo o mérito. A equipe nossa da CONACAT, a Sônia Corcioli, a Beatriz, enfim, todo o grupo que faz com que as coisas aconteçam. Nós queremos deixar aqui registrado o nosso mais profundo agradecimento. Então, por favor, sigamos com o nosso evento. Com a palavra, o vice-presidente da CONACAT e presidente da FENAS-TC, Amaury Peruso. Boa tarde a todos. É uma honra estar aqui e ter a presença aqui do presidente do Senado, de deputados, deputadas, e especialmente com a presença de dirigentes sindicais, dirigentes associativos,
quero dirigir uma palavra especial à Maria Lúcia Fattorelli, que é nossa coordenadora da Auditoria Cidadã da Dívida. Penso que a dívida é o principal problema brasileiro a ser enfrentado. Nós precisamos auditá-la e precisamos afastar da dívida brasileira aquilo que não é legítimo, aquilo que não é devido pelo povo brasileiro. Sem que façamos isso, permaneceremos, senador, subordinados a uma lógica do setor financeiro e não daremos prioridade à vida produtiva deste país. Os estados brasileiros, Antônio Carlos, os maiores estados brasileiros hoje também caminham por esse desfiladeiro, subordinados a pensar todos os meses temos que pagar a dívida e não conseguimos produzir projetos de desenvolvimento e de atendimento das necessidades da população. Creio que nesta abertura devemos ter uma palavra em relação ao momento que estamos vivendo. Quando os tambores da guerra falam muito alto no mundo, é hora de voltarmos a falar na defesa da paz e da soberania dos povos e de fortalecer as instituições internacionais de tal maneira que elas consigam contribuir para a negociação e para o atendimento das necessidades de desenvolvimento dos povos, de maneira soberana, de maneira independente e de maneira segura para todos. Essa é uma questão que hoje está na ordem do dia no mundo em que estamos vivendo. Penso também que, ao reconstruirmos, o governo brasileiro adota a proposta de reconstrução nacional. E nós dizemos que, dentro dessa reconstrução, precisamos reconstruir o movimento sindical brasileiro, que foi duramente atacado no curso dos últimos anos, e foi nos retirado todos os recursos necessários para organizarmos a atuação da estrutura sindical brasileira, dos sindicatos, até passando pelas federações, pelas confederações e pelas centrais sindicais. Não há democracia real num país quando os trabalhadores não podem cumprir o princípio constitucional da sua independência e autonomia e ter igualdade de armas para entrar na disputa pública dos interesses da sociedade brasileira. Somos os representantes da maioria do país e, portanto, temos que ter um papel ativo na vida nacional. Para não alongar, quero dizer que este Congresso, sobretudo, vem valorizando os trabalhadores do setor público. É para isso que nós existimos. Existimos para prestar serviços à sociedade brasileira. E temos profundas preocupações. As carreiras e atividades típicas de Estado vêm de longa data apresentando contribuição à estruturação desse país. Não existirá desenvolvimento, nova industrialização do país e possibilidade de atendimento das demandas da sociedade sem estruturas de Estado que funcionem, sem estruturas de Estado que deem respostas às demandas do povo brasileiro. E não existe Estado sem servidor público para entregar aquilo que é exigido pela população. Então, Antônio Carlos, penso que estamos num momento rico da vida nacional e temos certeza que desse Congresso sairão contribuições importantes para o desenvolvimento do país e para a afirmação da soberania do Brasil. Muito obrigado. Tem a palavra o vice-presidente do CONACAT e presidente da FEBRAFISCO, o senhor Marcos Sérgio. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde,
a todos. Boa tarde, senador, presidente veneziano, deputada Luciene, presidente Antônio Carlos e Amorim. A FEBRAFISCO, ela tem muito orgulho de fazer parte dessa instituição gigantesca que se tornou, que é a CONACAT, né? Nós participamos da criação da CONACAT, lá atrás, inclusive, a sugestão do nome foi dada por um ex-presidente nosso, que está ali sentado, o secretário-geral da FEBRAFISCO, Nadir Gonçalves, foi quem sugeriu esse nome importante. E a CONACAT, ela vem, durante esses anos de crescimento, ela tomando corpo e prerrogativas e atuando dentro do Congresso em defesa das carreiras típicas de Estado e dos servidores públicos. E da própria instituição Estado, que sem os servidores públicos não há Estado para que a sociedade exista. Nós, da FEBRAFISCO, temos, conjuntamente com o presidente Antônio Carlos, contribuindo em algumas demandas e ficamos satisfeitos da condução que o presidente Antônio Carlos tem tido na frente da CONACAT como um verdadeiro sindicalista, atuando de maneira com coragem, sem baixar a cabeça, defendendo os interesses dos servidores públicos. Então, presidente Antônio Carlos, a gente quer agradecer e estamos aqui para contribuir. Obrigado a todos. Neste momento tem a palavra a deputada federal, professora Luciene Cavalcante. Olá, boa tarde para todo mundo, na pessoa do nosso querido presidente Antônio. Cumprimento essa mesa potente. Quero dizer da minha alegria e da minha honra de estar aqui hoje, neste congresso, que eu acredito que talvez seja um dos mais importantes congressos que a CONACAT vai realizar nos últimos tempos, pela importância do momento histórico que a gente atravessa no nosso país, de defesa, de reafirmação da nossa democracia, na importância que tem os serviços públicos no momento de crise profunda que a gente vive ainda no nosso país, com milhares de pessoas passando fome, com uma crise ambiental sem precedentes, com uma crise profunda na segurança pública, que está em vários estados do nosso país, vivendo uma verdadeira situação de guerra civil. Então, a gente tem uma dívida muito grande também na educação. Então, esse congresso, eu acredito que, dos últimos tempos, ele tem um papel muito importante de sair daqui com encaminhamentos para organizar a luta dos trabalhadores e das trabalhadoras do serviço público para fazer as disputas que são necessárias no momento de reconstrução do nosso país. A gente sabe que a gente tem um governo que é de frente ampla, e a gente precisa se fortalecer para defender. Vou para a tribuna, vai. Tá vendo, gente? O que é isso? Tá, vou fazer aqui. Opa. Então, é um momento muito oportuno para a gente fortalecer as nossas lutas, até porque a gente vem de um cenário de muitos ataques aos serviços públicos, de uma retirada histórica de direitos sociais, trabalhistas, e não tem como a gente atacar os serviços públicos que, num país tão desigual como o Brasil, tem uma função estratégica de garantir os direitos fundamentais ao conjunto da população, sem antes atacar o servidor, a servidora pública. Então, eu acho que a gente vai sair daqui
com discussões, com contribuições muito significativas, e saibam que lá na Câmara Federal a gente tem sim uma bancada muito potente, muito valente, que está compromissada na defesa dos servidores públicos, dos serviços públicos, e a gente tem feito esse trabalho lá na Câmara. Acho que depois eu vou poder falar novamente. Aí eu explico um pouco mais de como que estão as nossas ações lá. Então, um ótimo congresso a todos e a todas. Convidamos para fazer uso da palavra. É o presidente da casa, por favor. Presidente. Sim, senador veneziano Vital do Rego, presidente do Senado em exercício. Muitíssimo grato pela atenção. Boa tarde, minhas senhoras, boa tarde, senhores. Nossas saudações aos presentes e, evidentemente, como já salientou, até pelas novas realidades que nos acompanham, aos senhores e senhoras que estão estão fazendo parte dessa abertura remotamente. Essa é uma realidade que, de fato, tomou-nos a partir do lastimável e famigerado momento que todos nós vivenciamos tragicamente do período de pandemia. Quero abraçá-lo, presidente Antônio Carlos, saudá-lo e agradecer ao convite formulado à Casa, o Senado da República. Quero saudar a Sua Excelência, deputada federal. Apraz-me ter tido a oportunidade em conhecê-la, deputada Luciene Cavalcante. Cumprimentar aos nossos companheiros, vices-presidentes, doutor Marcos, é isso? E doutor Amaury. Nossas saudações e justificar, evidentemente, o convite formulado ao presidente Rodrigo Pacheco, mas, na sua ausência, coube-me aqui estar, para minha gratíssima alegria. Evidentemente, se o presidente Rodrigo Pacheco estivesse no país, faria questão de participar, de trazer a sua palavra, sempre equilibrada, sempre moderada e comprometido com todos esses debates. Ele se faz em missão oficial, representando o Senado da República em Portugal, chegando nessa próxima madrugada. Pois bem, aqui eu estou para dizer, como disse a deputada Luciene, da felicíssima oportunidade que nós temos, a partir dessa oitava conferência, de fazer esse debate, que é um debate que deve ser tido por todos nós como oportuno, necessário e cogente. Antes de sermos chamados à constituição da mesa, nós conversávamos sobre esses momentos que requererão preparo, que requererão atenção, vigilância da parte de entidades, entre as quais a CONACAT e todas as demais outras que falam em torno da defesa do serviço público e, por consequência, dos que fazem o serviço público. Por que digo isso? Porque todas as vezes que esse tema volta com as tentativas, as mais, me perdoem a palavra, desonestas, de tentar impingir, de tentar colar, de tentar fixar ao serviço público e, por consequência, aos servidores, tudo que de malefícios pudessem estar sendo gerados, ocasionando algumas distorções ou muitas distorções, entre estas distorções fiscais. Aqui, acolá, quase sempre ou sempre apontam os dedos para nós. E eu até me coloco nessa condição, porque sempre defendi, na minha vida de quase 30 anos, ocupando mandatos eletivos na minha cidade de Campina Grande, como vereador por 2 vezes, como prefeito de Campina Grande, depois tendo tido a experiência extraordinária que a deputada Luciene está tendo nesse momento de ter sido representante paraibano na Câmara dos Deputados e agora no Senado da República, eu sempre tive esse cuidado, para que nós não cometêssemos e não extrapolássemos aquilo que o bom debate oferece. Discutir o serviço público, discutir algumas das necessárias correções que precisam ser propostas, isso é natural, é inclusive salutar. Nós não podemos também criar tabus, preconceitos. Nós queremos fazer esse debate, mas não podemos nos permitir que a ideia que vai se constituindo, que vai ganhando força, que vai se robustecendo na Câmara dos Deputados,
E também, não menos no Senado da República e em muitos outros ambientes parlamentares, de que o serviço público precisa ser reformado de ponta a ponta. Nós precisamos acabar com todos os privilégios. São inaceitáveis as realidades com as quais nós nos deparamos. Essa é a linha discursiva que sempre é proposto. Nós precisamos diminuir o Estado, nós precisamos acabar com essa hipertrofia e logo, para acabar com essa hipertrofia, nós temos que acabar com aquilo que chamam de privilégios. Então, eu estou aqui com a missão de falar também pessoalmente, e assim o faço. É evidente que represento a instituição, e quando eu represento a instituição, não posso dizer que esse meu particular convencimento é o convencimento da Casa por inteiro, dos 81 senhores e senhoras senadores. Faço institucionalmente, comprometido que sempre foi, para fazer sem preconceitos, sem quaisquer limites para o bom debate, de pautas que são apresentadas ao Senado Federal. Das pautas mais revigorantes, das pautas mais necessárias, até mesmo aquelas que não tão necessárias, mas a presidência do Senado Federal, sob o comando do presidente Rodrigo Pacheco, nunca se absteve e nunca renunciou de cumprir com as suas obrigações. Debater, discutir, deliberar e respeitar soberanamente aquilo que erige como decisão do colegiado. Assim é o feito também na Câmara dos Deputados. Mas eu, pessoalmente, também, me permitindo, presidente Antônio Carlos, dizer a Vossa Senhoria, fico muito atento. Essas próximas mobilizações, há cerca de 30 dias, a presidência da Câmara dos Deputados falava a deputada Luciene, sobre a oportuna e necessária discussão sobre a reforma administrativa. Qual é a reforma administrativa que alguns querem? Nós não queremos deixar de debater essa reforma administrativa, mas qual é a que eles desejam? Será que esse debate será feito da mesma maneira como se propôs, e assim se deu, de uma reforma trabalhista? Desconhecer das necessidades de fazer as suas revisões? Sim, mas quais eram as revisões que pertenciam àquele momento? Será que também não foi feito de uma forma um tanto quanto assodada uma reforma previdenciária que carecia o Brasil? Não há dúvidas, e aqui faço sempre essas menções para que não me tenham e não me vejam sempre fechado, sempre hermeticamente inacessível, não. O que eu quero dizer é que esse debate precisa ser feito, e aí sugeriria, tanto neste início de conferência, como em todas as ocasiões e em todos os ambientes, que nós estejamos preparados para fazê-lo, para discutir, para mostrar, para inclusive desmistificar o que tem sido, nesses últimos anos, se constituído em deturpações nada honestas em relação à importância do serviço público e dos senhores e senhoras servidores. São essas as minhas rápidas palavras, as minhas impressões. Tenho por absoluta convicção de que será um período de profícua produção. E colocamos-nos no Senado Federal, o nosso mandato, para fazer. Eu recebia a encadernação, enfim, não é cartilha, aí já é mais vasta, da doutora Maria Lúcia, não é isso? Muito prazer ao conhecê-la, às minhas mãos, mas eu terei o cuidado. Aí está. A doutora Maria Lúcia dizia, há mais de 3 décadas nós queremos abrir essa caixa preta e ela é fechada, inacessível, invulnerável. E essa invulnerabilidade se dá por quais razões? O que tanto se quer esconder de todos nós? Será que nela nós não encontraríamos muitas das causas que são geradoras de situações com as quais nós estamos a vivenciar? Por que não pensar assim? Ou por que não nos convencer disso? Eu sou muito por essa linha e esse viés de que nós explicaríamos sobejamente algumas das particulares situações nacionais, se tivéssemos esse acesso. Eu agradeço muito à senhora por estar nos permitindo conhecer e à profundidade poder fazer esse debate. Presidente, eu também pediria à Vossa Senhoria e aos companheiros, à deputada Luciene e a todos que estão presentes e nos acompanhando remotamente,
em face a essa condição temporária de estar presidindo o Senado, fui chamado também a representar na nossa casa em uma comemoração dos 20 anos do PAA, lá no Palácio do Planalto, representando o presidente Rodrigo Pacheco, agora às 16 horas. Por essa e tão somente essa razão, eu me despeço das senhoras e dos senhores, mas muito honrado e gratificado pela oportunidade que me foi conferida de poder aqui estar, a lhes falar, tecendo os nossos comentários e, muito mais do que isso, reiterando os nossos compromissos. Muito grato a todos e a todas. Por gentileza, vamos posicionar, já que o presidente vai sair, para fazer uma foto oficial. Obrigada. A Confederação Nacional das Carreiras e Atividades Típicas de Estado, CONACAT, congrega federações e associações nacionais e estaduais de servidores públicos dos 3 poderes e das esferas municipais, estaduais e da federação, representando aproximadamente 500 mil servidoras e servidores públicos de todo o Brasil. É um trabalho contínuo desta confederação promover atividades e ações concretas como forma de valorizar as servidoras e servidores públicos. E, nesse sentido, a CONACAT tem promovido anualmente este congresso e outros eventos, bem como adotado medidas jurídicas, quando necessário, para garantir os direitos dos servidores e proteger o Estado. Neste ano, a CONACAT, por meio de sua Comissão de Prerrogativas e Valorização dos Servidores, dos Serviços Públicos e das Carreiras e Atividades Típicas de Estado, deu mais um passo importante criando o Prêmio Servidor e Servidora de Valor, cujo objetivo é reconhecer, dar visibilidade e auxiliar na disseminação de iniciativas e práticas inovadoras desenvolvidas a partir dos conhecimentos, das habilidades e das atitudes de servidoras e servidores públicos. Outra novidade foi uma mudança no Estatuto da CONACAT, que prevê a paridade de gênero entre homens e mulheres na diretoria da entidade. Exibiremos agora um vídeo sobre essa conquista. Paridade. Igualdade, equilíbrio, qualidade ou característica do que é par. Essa é a definição de paridade que aparece no dicionário, mas é uma realidade que está longe de existir na vida real entre homens e mulheres, na ocupação de cargos de liderança, na remuneração por atividade laboral, na divisão de tarefas dentro de um lar, na política e em outros tantos cenários da sociedade brasileira. As mulheres estão sempre bem distantes da paridade. De acordo com o IBGE, mais da metade da população brasileira, 51,13%, é feminina, e as mulheres representam, segundo o Tribunal Superior Eleitoral, 53% do eleitorado. Ou seja, as mulheres representam mais da metade das pessoas que votam no nosso país. Se as mulheres são a maioria, por que ainda ocupam menos de 15% dos cargos eletivos? Voto é instrumento de mudança e, assim, de poder de mudança. Consciente de seu papel vanguardista e de exemplo para as demais entidades representativas, a Confederação Nacional das Carreiras e Atividades Típicas de Estado,
A CONACAT aprovou em abril de 2023 uma mudança importantíssima em seu estatuto, a paridade de gênero para sua diretoria. O texto prevê também a alternância de gênero na presidência e vice-presidência, cargos mais altos de liderança dentro da Confederação e a criação da Diretoria de Defesa dos Interesses e Direitos da Mulher Servidora Pública. Assim, de forma prática e efetiva, a CONACAT garantirá equilíbrio entre mulheres e homens nas decisões que impactam a vida dos servidores públicos brasileiros, das entidades representativas e, consequentemente, da população. E você, de que forma tem contribuído para que haja direitos iguais entre mulheres e homens? Lembre-se, um mundo melhor depende de cada um de nós. Neste momento, desfaz-se a mesa de abertura, agradecemos às autoridades participantes e convidamos para tomarem seus lugares na plateia. Daremos início agora às homenagens a parlamentares e pessoas da sociedade civil que apoiam e atuam diretamente na defesa dos direitos dos servidores e da administração pública. Então, convidamos ao palco, chamaremos um a um, por gentileza, a deputada federal, professora Luciene Cavalcante. Convidamos o presidente, senhor Antônio Carlos, por gentileza, para fazer a entrega da homenagem. Deputada, o púlpito é seu para a sua fala, por gentileza. Ai, gente, muito obrigada. Estou muito honrada, muito feliz com essa homenagem. Isso fortalece muito o nosso trabalho, a nossa atuação lá na Câmara Federal. Eu vim de São Paulo, fui eleita por São Paulo, sou a primeira professora da Rede Pública Municipal de São Paulo a ser eleita no Congresso Nacional. Tenho 23 anos de carreira, saí em dezembro da escola para estar eleita e estar aqui fazendo a defesa dos servidores públicos. Meu avô foi servidor público, minha mãe servidora pública, meu pai também foi, minhas irmãs. Então, é uma questão de vida, defender e entender a importância do que é o serviço público num país como o nosso. E parabenizar novamente a CONACAT. Acredito que esse, sim, é um congresso fundamental, estratégico, e penso que pela atuação, pela relevância que a CONACAT tem tido no cenário em defesa dos direitos dos servidores, isso dá a importância desse congresso. E destaco aqui que a gente tem atuado firmemente lá na Câmara em 4 pontos fundamentais. O primeiro é fazer a disputa no orçamento para que a gente tenha um orçamento robusto para que seja possível fazer a valorização e ampliação dos direitos dos servidores públicos. O segundo ponto que a gente tem atuado com muita firmeza é com relação ao descongelamento dos nossos tempos de quinquênios, sextas partes, licenças prêmios, que são os efeitos que a LC 173 impôs ao conjunto dos servidores durante a pandemia.
assim que a gente chegou no Congresso, esse foi o meu primeiro projeto de lei que foi protocolado. Nós já conseguimos fazer a discussão e a aprovação desse projeto na Comissão de Administração e Serviços Públicos, da qual eu sou membro. E esse projeto, o PLP 21, ele não apenas garante o descongelamento do tempo durante a pandemia, mas também autoriza o pagamento retroativo conforme a disponibilidade orçamentária. Então, a gente foi um grande movimento na CASP, a gente conseguiu aprovação nessa comissão. Agora, o projeto está na Comissão de Finanças e Tributação. Lá a gente fez uma nova articulação e conseguimos que o relator desse projeto fosse o nosso deputado federal Guilherme Boulos, o que fortalece muito a nossa atuação, porque é uma comissão onde a gente não tem maioria dos deputados. Então, a gente está numa fase de construção do relatório, do voto, para que a gente consiga fazer a aprovação tecnicamente, porque a gente tem lá um debate com relação à autorização do pagamento retroativo, mas eu acredito que até o final dessa semana, no máximo a semana que vem, a gente já esteja com esse voto, esse relatório pronto para ser votado. E aí a CONACAT vai ter novamente papel fundamental para a gente pressionar e dialogar com os deputados dessa comissão para que ele seja aprovado. E depois dessa comissão ainda tem a CCJ e depois o plenário. Então, essa é um ponto muito importante que a gente vem atuando, porque a gente acredita que isso foi uma enorme injustiça que foi imposta ao conjunto dos trabalhadores dos serviços públicos. Um terceiro ponto que a gente tem atuado com muita firmeza é com relação à revogação das reformas da Previdência. A primeira vez que eu estive em Brasília foi em 2003. Foi lutando contra a reforma da Previdência, que impôs o confisco para quem recebe acima do teto do INSS. Toda a minha formação e a minha militância, a minha visão de mundo, ela se dá no movimento sindical dos professores, né, que é a minha categoria. Eu nunca fui dirigente do sindicato, sempre estive na base, mas foi assim que eu fui ampliando a minha visão de mundo. Então, em 2003, nós estávamos aqui, acredito que muitos de vocês também estavam, lutando contra essa reforma que foi muito ruim para os serviços públicos, porque além de ter criado esse confisco, ainda aumentou a idade mínima para aposentadoria, né, dos homens e das mulheres. E em 2019 a gente teve mais uma outra reforma da Previdência que aí ampliou esse confisco para quem recebe abaixo do teto do INSS. A gente tem um entendimento de que o confisco abaixo do teto do INSS, ele é inconstitucional, ele viola a dignidade da pessoa humana. A gente tem decisões da Corte Interamericana que já falam, já tratam sobre esse tema, e a gente vem acompanhando que essa discussão também está no STF, mas a gente também apresentou uma PEC para poder fazer essa revogação, para poder fazer essa discussão e também estamos acompanhando a PEC 555, que é essa PEC que vai revogar esse confisco para quem recebe acima do teto do INSS, que está pronta para ser votada, na verdade, mas que a gente sabe que, como já tem um tempo, a gente está vendo com os sindicatos, ela precisa de um ajuste para que a gente possa batalhar para que ela entre em pauta. Então, esse é um outro ponto que a gente vem atuando bastante em defesa dos direitos dos servidores. E o quarto ponto é a famigerada PEC 32.
né? A gente tem um lado muito claro para a gente, muito certo, que é o lado dos trabalhadores, das trabalhadoras. A gente não tem nenhuma dúvida com relação a isso. No Brasil, toda vez que a gente fala em reforma, a gente está falando, na verdade, em retirada de direitos. A gente nunca viu uma reforma no nosso país que significasse uma melhoria para os serviços públicos e nem muito menos para a população. E quando a gente fala da PEC 32 e todo o conteúdo que tem nela, é um ataque não só aos serviços públicos, aos servidores, mas ao Estado democrático de direito. Porque quando você fragiliza, vulnerabiliza as condições de trabalho, de dignidade, amplia o assédio moral para carreiras que são, não por acaso, típicas de Estado. Você está falando de funções que precisam ser protegidas porque exercem uma função muito significativa na defesa do Estado democrático de direito. No momento onde a gente viu que a gente, né, sofreu vários golpes, e, enfim. Então, é muito sério esse debate, não é um debate que a gente pode desprezar, eles são capazes de tudo mesmo. A gente sabe a narrativa que eles têm de desvalorização, de desprestígio, de dizer que a gente não faz nada, porque falar em qualquer possibilidade de direito no nosso país, que infelizmente tem ainda uma visão da casa grande, tem uma elite, né, uma elite que nos governa, que nos vê, né, dessa janela da casa grande, eles vêm com essa pecha de que é um privilégio. E não é. A gente ter um salário digno, a gente ter condições de trabalho, a gente ter direitos, é isso que a gente vem lutando, né? Essa é a nossa luta, é a luta histórica dos trabalhadores. Então, acredito que esses sejam os pontos que o nosso mandato tem contribuído de uma forma muito contundente. Eu faço parte do coletivo Educação em Primeiro Lugar, que também faz parte o professor e deputado Carlos Gianazzi. E a gente vem atuando de forma muito, muito contundente na defesa dos serviços públicos, dos servidores, por entender e compreender a função estratégica de garantia de direitos que os serviços públicos e os servidores públicos têm aqui no nosso país. Então, eu tenho muito orgulho de defender os serviços públicos, os servidores, de fazer parte dessa carreira e de estar aqui entre os meus, porque a gente precisa se fortalecer, porque lá vocês sabem que a gente está enfrentando a pior Câmara Federal de todos os tempos. Vocês têm acompanhado os debates, os retrocessos que têm acontecido ali. Então, é muito importante a gente se fortalecer e estar aqui, se juntar para a gente vencer. Então, estou muito feliz, muito obrigada por essa oportunidade e por esse prêmio. Estou muito, muito honrada. Obrigada. Convidamos agora a senhora Maria Lúcia Fatorelli, da Auditoria Cidadã. Senhora Maria Lúcia, por favor, o púlpito é seu para o seu minuto de fala. Bom, boa tarde
a todas e todos aqui presentes, a todas as pessoas que nos acompanham também nas redes. Em nome do presidente Antônio Carlos, eu agradeço, né, a todas as entidades que fazem parte da CONACAT por essa homenagem, né? Fico muito honrada, também como servidora pública, não é, aposentada. Me dediquei quase 30 anos à auditoria fiscal, fui auditora da Receita Federal, quase 30 anos, e há 23 venho me dedicando à auditoria cidadã da dívida. Ai, me dá uma cartilha aí que eu queria... A cartilha está na cadeira. Eu trouxe, inclusive, algumas cartilhas, eu não sei se vai dar para todo mundo que está aqui presente, mas algumas entidades, inclusive, apoiaram a impressão. Obrigada, desculpa. Essa cartilha, que eu tenho que aproveitar para quem ainda não teve acesso, ela está disponível gratuitamente em PDF na página da Auditoria Cidadã. E o que eu venho apoiando, né, a luta da classe trabalhadora, tanto do setor público como do setor privado, é exatamente no ponto que o senador Vital do Rego falou, né? Ele supôs, quem sabe se investigarmos essa tal dívida, vamos ter resposta, não é, para tantas pendências desatendidas no nosso país. O que ele supôs, em parte, a Auditoria Cidadã já vem comprovando. O que nós precisamos que seja realizada a auditoria oficial é porque tem vários mecanismos financeiros usurpando do endividamento público. E numa condição, gente, sem limite. O último mecanismo que a gente denunciou, depois de denunciar a Bolsa Banqueiro, depois de denunciar a contabilização de juro como se fosse amortização, tá? A maior parte do juro não aparece como juro. Está lá travestido de amortização. Depois de várias outras denúncias, transformação de dívida privada, dívida de bancos, dívida de multinacionais transformadas em dívida pública. Dívidas privadas dos bancos estaduais, passivos de bancos estaduais. Em Alagoas, por exemplo, dívida de usineiros foi transformada em dívida do estado de Alagoas. E isso está em todos os estados. Então, gente, o senador fez uma pergunta. Por que não faz auditoria? Não faz porque quem manda no país está usufruindo desse esquema. E o último mecanismo que a gente denunciou, o esquema de securitização, é um absurdo, é caso de polícia. Desvia recurso tributário e de outras fontes também, antes do dinheiro chegar no cofre público. O desvio é feito durante o percurso do dinheiro pela rede bancária. Criam contas vinculadas ao esquema na rede arrecadadora. Quem está pagando tributo, quem está lá entregando algum recurso público, nem sabe. Mas, na rede bancária, o recurso cai numa conta vinculada ao esquema e dessa conta vinculada vaza para investidores privilegiados que têm acesso aos papéis financeiros emitidos por esse esquema. Esse esquema, ele funciona como uma pirâmide financeira, porque esses papéis financeiros, eles oferecem juros exorbitantes. Em Belo Horizonte, onde teve uma CPI da PBH Ativos S.A., era juro de 23% ao ano, garantido pelo município com recurso público. Gente, é totalmente insustentável. Logo, se exige uma nova emissão de papéis para pagar juro da primeira. E assim por diante. Resumindo, o município de Belo Horizonte recebeu 200 milhões na primeira emissão. Em troca, ele teve que ceder fluxo de arrecadação tributária de 880 milhões. Mais correção monetária, mais juros. Se esse esquema se alastra,
nós temos o fim do orçamento público. Porque o orçamento público vai ficando cada vez mais minguado, subtraído de receitas que sequer são contabilizadas, porque vazam antes. Então, a Auditoria Cidadã tem cumprido esse papel, porque o Brasil, gente, é riquíssimo. Não falta dinheiro no Brasil. Pelo contrário, nós temos cerca de 5 trilhões em caixa há anos. Na conta única do Tesouro, na conta do Banco Central, remunerando diariamente o banco sobre dinheiro que nem é deles, tá? E reservas. Muita gente fala, mas não pode tocar na reserva. Espera aí, nos últimos 5 anos o Banco Central torrou 60 bilhões de dólares. Para quê? Ninguém sabe. Ele não respondeu também a requerimento de informações. Então, gente, quem manda é o setor financeiro, que é o que mais lucra com o sistema da dívida, e as grandes corporações. Tá? Esses mecanismos, eles têm que ser enfrentados através de uma auditoria oficial e interrompidos, porque é um roubo institucionalizado no sistema da dívida, que tem que parar, para que o Brasil tenha recurso para garantir vida digna para todos os brasileiros e brasileiras, para garantir serviço público de qualidade. Todos aqui falaram. A Mauri, a deputada Luciene, também o senador, todos falaram. Nós estamos no fundo do poço depois de 6 anos de desmonte. E aí, em vez de entrarmos com um projeto de recuperação, está aí um arcabouço fiscal. E o que é que está por trás do arcabouço? Está escrito lá na exposição de motivos. Para que sobrem mais recursos para pagar a dívida pública. Está escrito na exposição de motivos. Por trás do arcabouço, que mantém o teto, com uma mínima flexibilidade, está o sistema da dívida. A ameaça da PEC 32 também, que foi muito bem lembrada. O que está por trás dela? Cortar gastos para sobrar mais. Gastos sociais, gastos com a estrutura do Estado. Porque o gasto com a dívida não tem limite, não tem teto, não é? E é aí que está o privilégio. E aí que está o rombo das contas públicas, no sistema da dívida. Então, eu quero fazer, Antônio Carlos, dessa homenagem, que muito me honra e honra todo o coletivo da Auditoria Cidadã, mais uma oportunidade de divulgar a luta da Auditoria Cidadã da Dívida e convocar quem ainda não está participando para participar. Nesse momento, ter uma frente parlamentar, que nós estamos chamando todas as entidades, porque é uma frente parlamentar com participação social. Amanhã, 9 da manhã, tem reunião. Eu vou passar para o Antônio Carlos o link do Zoom. É uma reunião virtual. Quem puder integrar e participar, sem atrapalhar aqui a participação do Congresso, né? Peça a outra pessoa do coletivo para participar. Vai ser uma honra para nós, que essa frente tem que ser forte. E ela tem que ser muito representativa. E pode ser uma grande oportunidade para alavancar essa luta tão necessária para o desenvolvimento socioeconômico do nosso país. Gratidão, ótimo congresso a todos e todas, e fiquei muito feliz com essa homenagem. Obrigada. Convidamos para fazer uso da palavra e receber a homenagem em memória o representante do deputado federal Arnaldo Faria de Sá, o senhor Paulo César. A homenagem justa que do nosso saudoso Arnaldo
Boa tarde a todos. É uma enorme satisfação, né? Não é fácil falar depois de tão belas palavras proferidas pela deputada, pela nossa querida Maria Lúcia Fattorelli, mas é uma honra, para mim, enorme, e para vários colegas aqui que participou durante vários anos, no primeiro momento, na reforma da Previdência. O deputado Arnaldo é um deputado constituinte, com mais de 8 mandatos, né? E deputado constituinte, e agora, no último ano, ele foi candidato e eleito a vereador para o estado de São Paulo. E, infelizmente, em julho do ano passado, ele veio a falecer. E o Instituto Arnaldo Faria de Sá, na pessoa do Fábio, né, que é o presidente do Instituto, me deu a oportunidade e a honra de fazer representar, porque durante um bom período, o Antônio Carlos participou, o Peruso participou, vários colegas aqui, várias entidades participou lá em São Paulo, numa reunião a cada segunda-feira. Nós participávamos da reunião para combater, né, o desmonte do serviço público naquele momento, na questão da reforma da Previdência. Ao longo daquele período, nós conseguimos ter avanços, né? Infelizmente, quando o Arnaldo não deixou de ser parlamentar federal, e nesse momento ele fez muita falta para nos defender. E a última reforma da Previdência, que está aí para todos ver, foi uma lástima para o serviço público, né? Então, eu quero agradecer em nome do Arnaldo, né? E realmente, para mim, é uma satisfação enorme. Eu tenho 38 anos de Câmara, sou servidor público. Hoje estou como vice-presidente do Sindilege, que representa Câmara, Senado e TCU. Eu tenho uma satisfação enorme e tenho uma estima muito, muito pelo tudo que o Arnaldo fez e pelas entidades que participou aguerridamente ao longo desses anos todos. Eu quero agradecer o Antônio Carlos, como participou também em várias reuniões com a gente, lá no escritório o Arnaldo colocou o escritório dele e o gabinete dele a serviço para a gente combater esse desmonte que era naquele momento do serviço público, no momento mais específico da reforma da Previdência. Mas eu tenho certeza, onde que ele esteja, né, realmente em memória, para mim é uma satisfação enorme, é um orgulho. Eu acho que para cada um de vocês que conheceu a história do Arnaldo durante mais de 35 anos como parlamentar, não tenho dúvida, essa homenagem é justa. Mesmo em memória, eu gostaria que ele estivesse aqui para receber o presidente do Instituto. Pediu desculpa por não assumir outros compromissos, não poder estar aqui, e me deu essa honra de fazer a representá-los. Eu quero agradecer a todos e um enorme prazer, e agradeço a todos. O chocolate eu posso levar para isso. Eu tenho 7 metros, né? Eu tenho 7 metros. Nem vou pegar nenhum agora. Convidamos para fazer uso da palavra e receber homenagem em memória, representando o deputado federal Major Olímpio, o senhor Renato Miller. Senador Major Olímpio. Não? Não está. Então, por gentileza, pedimos para o senhor Antônio Carlos que aguarde um minuto. Vamos, então, finalizando esse momento, assistir a um vídeo juntos. Por gentileza. Caro presidente, por essa você não esperava, mas essa é uma homenagem para você, Antônio Carlos. Eu faço parte do grupo que viu você, Antônio Carlos, dar uma virada em sua vida, deixando a área financeira para se jogar de cabeça na sua história com o serviço público.
desde sua participação na diretoria da Associação dos Servidores da Câmara Municipal, depois na sua presidência, quando surgiu a ideia da criação de um sindicato de servidores da Câmara Municipal e do Tribunal de Contas do município. Assim nasceu o Sindilex, a seguir, frutos principalmente de seu trabalho, a Finaleges, a Pública, a Confeleges, depois a Conacat, e as participações nos mais diversos grupos sindicais de defesa irrestrita dos serviços públicos e de seus servidores. Você não se cansa e vive em busca de novas ideias, novos objetivos, novos desafios. Tudo isso, ressalta-se, temperado com doses industriais de ansiedade e doses tsunâmicas de dedicação. Um forte abraço do seu amigo Charles. Meu irmão sempre foi um bom comunicador. Onde se aventurou, conseguiu bons resultados. Ainda criança, foi ser repórter mirim na extinta TV Excelsior. Sentiu orgulho de como se expressava na TV. Na sua caminhada, embrenhou no auxílio ao servidor público, unindo os sindicatos em causas comuns. É um trabalho árduo e contínuo. Parabéns, meu irmão. Oi, meu pai. É com muito orgulho que participo dessa homenagem. Você é um exemplo de coragem, determinação e dedicação. E usa esses predicados com muita sabedoria nas pautas do movimento sindical. Parabéns pela luta necessária. Te amo. Meu irmão querido, fico tão feliz que você esteja sendo homenageado, porque você merece. Você teve aquela índole do papai, você é um cara idealista, é um grande homem. Eu te admiro muito, tá? Um beijo, te amo. Parabéns, meu irmão. Você merece. Muitos anos funcionário ali da Câmara Municipal, hoje participando aí do sindicato. Tudo que você fez e faz, que Deus te abençoe. Parabéns. Oi, filho. Eu te amo. Parabéns. Antônio Carlos, meu amigo, meus parabéns. Na verdade, o que eu queria não era tanto dar parabéns, mas sim agradecer a você tanta dedicação que você sempre teve a todos os seus colegas, funcionários públicos, né? Eu, apesar de não ser funcionário público, mas teu companheiro e amigo e sigo os seus passos aí, que você se dedica tanto a toda a sua classe que realmente me causa quase inveja isso, porque é muito legal ver alguém que não pensa só em si, mas na comunidade. Parabéns, meu amigo. E é um privilégio para o Brasil contar com uma liderança como Antônio Carlos. Sua gestão, marcada por uma paixão inabalável pelo serviço público, ressoa em todos os cantos de nosso país, com um compromisso genuíno com os pilares democráticos que tanto valorizamos. Antônio Carlos não apenas almeja um Estado mais ágil e justo, mas trabalha incansavelmente para transformar essa visão em realidade, garantindo que as demandas da população sejam atendidas com a máxima excelência. Seu papel no fortalecimento do legislativo municipal e estadual é digno de admiração e respeito. Não se limitando a ser um mero participante, Antônio Carlos faz uma defesa intransigente das carreiras e atividades que são a espinha dorsal do nosso Estado. A cada ação, a cada palavra, seu compromisso com os valores democráticos e com o serviço público é evidente. Olá, passando aqui para deixar um grande abraço para o amigo e companheiro Antônio Carlos Fernandes. Pessoa incrível, persistente, muitas vezes teimosa, mas um lutador. Uma pessoa que visionária, produziu aqui na cidade de São Paulo um trabalho incrível que se multiplicou, que se tornou tão grande que alcançou Brasília. E temos, assim, um carinho e uma gratidão muito grande. Felicidades, Antônio. Prezado amigo e ilustre presidente Antônio Carlos Fernandes Lima Júnior, a nossa liderança à frente da Conacat, a Confederação Nacional das Carreiras Típicas de Estado. Por bondade dos nossos pares de diretoria, eu venho aqui fazer essa saudação a você e desejar que o 8º Congresso Nacional da Conacat seja o maior sucesso.
pela sua condução, pela sua direção, por sua dedicação, que são imensas em defesa dos interesses da nossa categoria. Você é um exemplo de lutas que nós todos seguimos com muito prazer. Prezado amigo, sucesso, cada vez mais vitórias e conquistas. Um forte e afetuoso abraço de todos nós da CONACAT para você. Convidamos o vice-presidente da CONACAT, Amaury, para entregar a homenagem ao presidente Antônio Carlos. Liga o microfone, por gentileza, equipe. Chega mais próximo aqui, Antônio Carlos. Então, na placa, Antônio Carlos, está escrito aqui, o chocolate não será entregue, tá? Está vetado. Pode parar tudo. Eu posso botar em votação se a gente entrega ou não o chocolate? Tá bom. Primeiro o chocolate, tá? Perdão. Primeiro o chocolate. Eu conheço a figura, né? O chocolate é mais importante que tudo. Por seu apoio aos servidores públicos e contribuição à nação, receba essa homenagem da Confederação Nacional das Carreiras e Atividades Típicas do Estado, CONACAT, de suas filiadas, como forma de agradecimento e celebração por tão nobres feitos em favor do Brasil. Brasília, 16 de outubro de 2023, assinado pelo José Eduardo Rangel, nosso primeiro vice-presidente. Puxa vida, que é isso? Não estava previsto, mas eu quero dizer algumas palavras aqui em homenagem ao Antônio Carlos. Eu andei com essa figura durante muito tempo. O Juan Domingos Perón dizia grandes amigos de longas jornadas. Assim ele saudava a todos e não comprometia ninguém. E nós somos grandes amigos de longas jornadas. E construir uma confederação no contrafluxo dos ataques que vinham já sofrendo o movimento sindical foi uma tarefa extraordinária. Nós acreditávamos, e Antônio Carlos mais do que ninguém acreditava, que deveríamos completar o processo, ter sindicatos, federações, confederações e depois construir centrais sindicais. E seguimos defendendo isso, porque entendemos a importância dessa estrutura federativa. Ela não é uma simples invenção do Getúlio Vargas lá com a CLT de 1942. É uma expressão completa de como se deve organizar o sistema, né, sindical dos trabalhadores. E nós vivemos essa experiência em conjunto, né, de, assim, precisamos de uma confederação do serviço público que represente as carreiras e atividades de Estado, que não são qualquer coisa, né? O Estado brasileiro vem sendo organizado desde 1937 e sem ele nós não existiríamos como uma nação organizada e desenvolvida. Enganam-se aqueles que atacam o Estado e não compreendem o papel e a importância dele na estruturação da sociedade para o desenvolvimento. Podemos ir mais longe. Não existe capitalismo sem Estado. Não existe acumulação, ganhos, lucros de qualquer tipo, se não há o Estado para garantir a estruturação desse processo econômico. Então, o Estado brasileiro tem essa condição. E Antônio Carlos dizia, precisamos de uma confederação que represente isso. Então, hoje o Brasil só tem 4 confederações do setor público e penso que a CONACAT é uma representação rica e completa desse processo. Ainda estamos construindo. Eu ando, viu, Antônio Carlos, pesquisando pelo mundo
Onde tem confederação de carreiras e atividades típicas de Estado? E não tem. Isso é uma construção muito nossa, muito brasileira, e devemos muito dela ao papel incansável, né? Antônio Carlos diariamente levanta e antes de qualquer coisa, até antes de escovar os dentes, ele dá uns 2 telefonemas assim: dirigente sindical, Felícia Conacat, venha conviver conosco, nos ajude a construir. Este é o papel que é reservado a poucos e esta é a razão desta singela homenagem. Muito obrigado, gente. Divide o chocolate. Não, o chocolate é meu. Peraí, chocolate é meu. Vamos botar de novo aqui. Né? Tem que ter uma visão socializante também, né, da Conacat, não é? O púlpito é seu. Gente, os que me conhecem sabem o quanto eu estou realmente surpreso com isso que aconteceu. Tá? Não tenho nem sei como agradecer a todos que se envolveram nesse processo. Eu diria que eu tenho até umas anotações, mas que essa vai ser, assim, a mãe de todas. Né? Eu tenho anotações de coisas que nos fazem desistir de desistir. Coisas que nos fazem continuar na luta, com firmeza. E, sem dúvida, essa surpresa que vocês fizeram vai para o topo da lista das coisas que nos fazem desistir de desistir. Porque, muitas vezes, a gente está sobrecarregado, a gente está achando que não vai ter mais forças para fazer, né? E aí acontecem coisas que nos impulsionam, que nos dão vigor, que nos dão vitalidade, e nós continuamos. Eu vou fazer só uma rápida parábola, deputada, que eu acho que ela é uma parábola que reflete bem esse papel de equilíbrio das estruturas de Estado, né, para a correta a convivência dos interesses de mercado e de sociedade. E nós defendemos seriamente o mercado, sem demonizar um e sem endeusar outro. Nós costumamos dizer o seguinte, e é essa a luta que nos motiva. Imaginem, amigos, que estão andando na rua os 3, a sociedade, o mercado e o Estado, e se deparam com um grave problema social. Por exemplo, famílias em situação de vulnerabilidade. A sociedade fala para os 2. Isso não poderia ter chegado a esse ponto, mas aí está. O que vocês vão fazer? O mercado, ele olha para aquela situação e faz uma análise objetiva, que é da natureza do DNA do mercado, que é a moeda, que é o capital. Assim, não há o retorno para o capital necessário a ser investido nisso. E tem que encontrar uma outra solução. Não porque o mercado é do mal, não porque o mercado é porque é da sua natureza essa postura. Tá? Para isso é que existe, então, o Estado. Porque o Estado olha para a mesma situação e fala assim, nós temos que usar parte dos recursos arrecadados nos impostos para tentar solucionar esse problema. Também não porque o Estado é bonzinho, porque ele é santo, é porque é da sua natureza essa postura, está no seu DNA. E é essa conjugação, esse projeto de equilíbrio, mercado, sociedade e estrutura de Estado, que nós trabalhamos com tanta vontade, que fica renovada com o que vocês acabaram de fazer comigo. Muito obrigado a todos. Parabéns a todos os homenageados. Muito obrigado. O senhor fique à vontade para ir tomar o seu lugar na plateia. E nós daremos início agora, então, à solenidade do primeiro prêmio Servidor e Servidora de Valor,
que foi criado este ano pela CONACAT e com os objetivos de dar visibilidade e auxiliar na disseminação de iniciativas e práticas inovadoras desenvolvidas por servidoras e servidores públicos. Aproveitamos a ocasião para parabenizar todos os inscritos nessa primeira edição do prêmio e agradecer aos membros da Comissão de Prerrogativas e Valorização dos Servidores. Também dos servidores dos serviços públicos e das carreiras e atividades típicas de Estado. Eles são responsáveis pela organização do prêmio. Queremos agradecer também à comissão julgadora, os senhores Aristógiton Moura, Dr. Fernando Pires Machado, doutora Viviane Pessoa de Azevedo e doutora Lisa Marini, que, dentre tantos bons projetos, elegeram 3 iniciativas como vencedoras deste ano. Queremos também entregar uma lembrança aos membros da comissão que estão aqui presentes, o senhor Aristógiton Moura, consultor internacional em Ciências e Técnicas de Governo, professor e fundador do Instituto Carlos Matos de Ciências e Técnicas de Governo, por gentileza, venha ao palco. E a doutora Viviane Pessoa de Azevedo, pedagoga e formada em Direito, coordenadora e administradora da Escola Social. Parabéns, obrigada. Chamamos agora para receber o prêmio de terceiro lugar e fazer uso da palavra os representantes da iniciativa Programa para Produzir Sustentável dos servidores Janaína Mendonça Pereira, Juliana Costa Chaves e Tiago Cavanelas, GELAP, do Sindicema, Minas Gerais. Primeiro, sim. Aqui é a sua, por favor. Só a foto, gentileza. É sim, seu. Merecidamente seu. Obrigada. Por favor. Boa tarde. Como presidente do Sindicato Servidores do Meio Ambiente Minas Gerais, eu quero agradecer essa atitude da CONACAT, um momento muito importante que a gente tem que valorizar todo o serviço público, valorizar o servidor. E estou num orgulho danado de homenagear essas servidoras do SISEMA, do Sistema de Meio Ambiente de Minas, que prova, mais uma vez, o brilhantismo da nossa categoria, a dedicação, a devoção e a missão que tem com o meio ambiente. Meio ambiente, como a deputada se referiu, que vem dando gritos, né, de proteção, de manutenção, de preservação e de conservação. Então, esses servidores merecem muito esse prêmio. Obrigada. Muito obrigada por toda a representação, por todo o cuidado. Vai colocar a apresentação? Ou vou falar sem apresentação? Vai colocar a apresentação? Vai. Boa tarde a todas e todos. É uma alegria muito grande para mim estar aqui. Eu sou servidora pública há 17 anos do Estado de Minas Gerais e, desde que eu assumi, né, o meu cargo, eu entendi que eu deveria ser uma servidora pública de excelência.
E eu tenho trabalhado 17 anos para isso, né? Servindo o meu estado, servindo as pessoas. Fui também secretária municipal de Meio Ambiente e de Agropecuária de um município importante do Nordeste de Minas. Então, experimentei o que é estar no serviço público municipal. Eu falo que todo mundo tem que trabalhar na prefeitura um dia para ver o desafio que é estar lá de cara, né, com as necessidades das pessoas. Então, falar um pouquinho desse programa maravilhoso, né, que é o Pra Produzir Sustentável, que é a regularização ambiental dos imóveis rurais e as oportunidades do desenvolvimento sustentável dos territórios mineiros. Então, nada mais é que transformar, né, uma obrigação legal de conservação e recuperação de áreas instituídas no nosso Código de Proteção da Vegetação Nativa numa oportunidade de desenvolvimento e de geração de qualidade de vida para as pessoas nos territórios de Minas Gerais. Alguém passa para mim, por favor? Não sei se tem alguma coisa. Então, o objetivo do programa é promover essa regularização ambiental dos imóveis rurais por meio da conservação e restauração de ecossistemas, conciliado com a produção rural, em que a governança dos territórios viabilize a união dos atores locais, resultando em sinergia entre os setores ambiental e produtivo. Pode passar. Então, a obrigação legal, né, de proteger e recuperar áreas, ela vem desde 1934. Eu sempre gosto de falar isso porque, enquanto o mundo ainda estava se organizando com as questões ambientais, lá na década de 60, de 70, nós já tínhamos um código em 34 que já protegia os nossos recursos naturais. Pode passar, por favor. E aí, quando a gente olha para os territórios, né, e para a conservação dos recursos naturais, a gente tem ali aquela primeira imagem, que é um ecossistema intacto. E a gente sabe que os ecossistemas não vão ficar intactos porque nós estamos ocupando esses territórios. Mas a forma como nós ocupamos esses territórios e usamos os recursos naturais é determinante para que a gente alcance, né, a prestação dos serviços ambientais que esses recursos prestam, ao mesmo tempo que a gente promova o desenvolvimento social e econômico. Então, pensar em vocação, pensar em manejo, fomento e financiamento são fundamentais para que a gente consiga, ao mesmo tempo, cumprir a obrigação legal, mas permitir que as pessoas ocupem os territórios e vivam ali com qualidade. Pode passar, por favor. Então, para isso, a gente tem olhado dentro desse programa para esses ecossistemas, né, que, na verdade, são agroecossistemas, são ambientes onde as atividades produtivas estão ali, no seu conjunto de relações, que são para além das relações ambientais. São relações sociais, políticas, culturais. E eu sempre falo nas minhas abordagens que foi um desserviço quem inventou que a ecologia e a economia são contraditórias, né? Elas são, um é insumo para o outro, um é ativo para o outro. Então, nessa visão do Pra Produzir Sustentável, a gente tem trabalhado essa sinergia, esse olhar integrado, para realmente fazer com que todo mundo ganhe dentro dos espaços em que nós ocupamos. Pode passar, por favor. Então, a ideia do programa é sair de um cenário onde os nossos imóveis rurais estão com passivos ambientais, o produtor está sem orientação, inseguro juridicamente, com prejuízos econômicos e com danos sociais com danos ambientais para a sociedade, para um cenário onde todo mundo, né, quem está ali na cidade, receba os serviços ambientais por essas áreas, o produtor consiga conviver naquele território, gerando riquezas para ele e para a família. Pode passar. Estou correndo porque é muita coisa. Então, a ideia é trabalhar a adequação ambiental e produtiva do imóvel rural. Então, a gente tem as áreas que a lei protege e que aí a gente tem que conservar ou recuperar, mas tem as áreas que o produtor usa. Então, como que a gente pode usar essas áreas de forma mais eficiente, com que ele não precise de ir sobre as áreas protegidas ambientais? Então, esse é o desafio que a gente precisa fazer, né? Então, por isso, a integração entre o ambiental e o produtivo é fundamental para que esse programa dê certo. Pode passar. E aí as premissas são essas, né? Recuperar, prestar serviços ambientais, conciliar os pilares ambientais, sociais e econômicos e gerar engajamento social e parcerias. Em Minas Gerais, pode passar, nós temos mais de 1 milhão de imóveis rurais hoje cadastrados dentro do Cadastro Ambiental Rural, que é o cadastro que nos permite olhar para essas áreas e promover a conservação e a recuperação delas. Então, a nossa força de atuação como Estado ela é muito pequena diante do tamanho desse desafio. Então, por isso que a gente criou esse programa com vários eixos, onde a gente traz a sociedade nas suas diversas representações para garantir que a gente consiga prestar esse serviço público de qualidade, onde quem tem que cumprir a lei vai cumprir e quem tem que usufruir dos benefícios desse cumprimento legal também possa receber esses benefícios. Pode passar. E aí, então, a gente tem um conjunto de pessoas, processos e produtos que vão ser mobilizados, engajados. A cadeia da restauração e do desenvolvimento rural sustentável, que é uma via de atração de trilhões de reais para o Brasil. E os produtos adequar essa realidade ambiental, mas também produtiva, e, com isso, gerar desenvolvimento sustentável nos territórios. Pode passar.
E os impactos são muitos, né? Então, a gente pode pensar em proteção à biodiversidade, que nós somos ricos países de mega biodiversidade, mas também em segurança hídrica, alimentar e climática, tão em voga agora. Pensar em redução de desigualdade social, na permanência do homem no campo, no incremento de renda e na melhoria da qualidade de vida de forma geral. Pode passar. Então, nós temos o nosso site, né? E lá a gente tem isso muito mais detalhado, mas eu espero que vocês tenham entendido que a gente quer realmente promover o desenvolvimento sustentável dos territórios, entendendo que existe sim uma obrigação legal, que o comando e controle ele nunca foi só uma solução e que é essa união de forças, de esforços e o serviço público ali exercido com qualidade que vai fazer diferença para a sociedade. Obrigada, gente. Para receber agora, então, o prêmio de segundo lugar e fazer uso da palavra, convidamos o representante da iniciativa Ação Solidária dos Servidores da Alesp contra a Covid-19, dos servidores Vitorina Tereza Frugoli, Nayara de Almeida Perrucci, Rita Amádio de Brito Andrade Ferraro, Mariana Pereira de Oliveira, Augusto Carlos Cavalcante de Barros, José Carlos Gonçalves, Carlos Alberto Marinho, Gilmar Souza Manuel, Álvaro Carneiro e Gaspar Bissolotti Neto. Boa tarde, pessoal. Eu vim exclusivamente para este, né, momento. Infelizmente, eu tenho que voltar para São Paulo daqui a pouco, porque eu tenho médicos amanhã e quarta, mas não poderíamos deixar de estar aqui. A ação solidária é, a meu ver, desde que eu entrei no funcionalismo, há pouco tempo, 50 anos atrás. Eu entrei em 1971 na saúde e 72 na Assembleia. Para mim, que sou sindicalista ou associativista desde 74, por aí, foi o trabalho mais profundo e melhor que foi feito por mim ou por nossos amigos da Assembleia nesse tempo todo. Tudo que a gente fez em termos de associação, de sindicato, para mim não chega aos pés desse trabalho. Por quê? Porque mostra o servidor engajado com a sociedade, mostra o servidor à disposição das entidades assistenciais. Então, nós estamos, desde a pandemia, desde abril de 2020, arrecadando dinheiro dos servidores e das entidades e doando para entidades assistenciais. Esse é o projeto da ação solidária dos servidores da Alesp contra a Covid-19. Não poderia deixar aqui de mencionar, né, porque essas pessoas que foram mencionadas são pessoas dirigentes das entidades, mas tem mais de 100 pessoas que se envolveram nesse projeto. Hoje nós temos em torno de uns 50 doadores ainda. Diminuiu bastante, como acontece com todas as entidades, né? Tem diminuído muito a doação, então é mais necessário, eu acho que esse prêmio vai vir ajudar a incentivar o pessoal a continuar doando, isso que eu acho que é importante. E quero também agradecer o trabalho que as entidades fizeram junto com a gente. Eu sou presidente da ASPAL e do SINAP, mas nós temos a FALESP, que participa. Desculpa, eu estou com problema de voz já faz 1 ano e meio, mas eu falo assim mesmo. A FALESP, temos o SINDALESP, que também colaborou um bom tempo, a Cooperalesp, que é a nossa cooperativa, a Associação dos Procuradores e a Associação do ATLP, que são os Assessores Técnicos Legislativos Procuradores. Todas essas entidades, em algum momento,
doaram ou fizeram algum outro trabalho ajudando a ação solidária. Então, a meu ver, eu quero agradecer aí a comissão por ter nos selecionado aí entre os 3, né? E agradecer mesmo todos vocês aí, porque o que nós temos que fazer daqui para frente é procurar um mundo melhor. E neste momento de guerra, neste momento de que nós servidores somos capachos, né? Eles estão querendo acabar com a gente, com a PEC 32, acabar com os aposentados. Temos a PEC 555, não estou aqui para falar disso hoje, né? Fica para um outro momento, mas nós não podemos esquecer que nós, servidores, temos sido o bode expiatório das mazelas nacionais. E nós, servidores, estamos mostrando, com essa ação e com outras ações, que nós podemos mudar o Brasil. Obrigado, pessoal. E chamamos para receber o prêmio de primeiro lugar e fazer uso da palavra o representante da iniciativa Painel de Indicadores do CISEMA, das servidoras Fernanda Teixeira Silva, Natália Milagre Azan, Daniela Cristina Pereira Fonseca e Janaína dos Santos Teófilo. Lá vem eu de novo, coração na boca, emoção enorme. Primeiro lugar, parabéns. Meio Ambiente de Minas. Sobressaindo com trabalhos maravilhosos que são referência nacional. Parabéns. Para que todos saibam, a placa que todos estão recebendo, primeiro, segundo e terceiro colocados, diz o seguinte: receba essa homenagem da Confederação Nacional das Carreiras e Atividades Típicas de Estado, CONACAT, e de suas filiadas, como forma de agradecimento e celebração pela sua iniciativa inovadora e por ser uma servidora que faz a diferença na administração pública. É isso aqui. Boa tarde a todos presentes. Primeiramente, agradecer, né, pelo reconhecimento. Estou aqui representando toda uma equipe que idealizou, né, o painel de indicadores. Agradecer também a todos pela iniciativa do prêmio. Para a gente que é servidor público, isso é muito importante. Eu sou servidora pública há 9 anos, estou há 8 anos na Secretaria de Meio Ambiente de Minas Gerais. Então, para a gente, isso é muito importante, esse reconhecimento. Vai colocar a apresentação, por favor? Eu trouxe uma apresentação aqui bastante simples, né? Só para vocês entenderem um pouquinho da nossa iniciativa. O painel de indicadores CISEMA, ele foi pensado lá em 2019. Pode passar, por gentileza? Aí. Lá em 2019, e aí a gente teve algumas motivações, né, para pensar nesse painel. Ele não é uma ferramenta difícil, né, mas é uma ferramenta que precisava de alguém que conhecesse, então a gente colocou muito esforço, né? Pode passar, por gentileza. E aí, quais foram... Pode passar os 3, por gentileza. Aí, obrigada. O que a gente viu na época, né? Que a gente entendeu que seria importante pensar nesse painel. A nossa assessoria, ela é uma assessoria que ela trabalha com diversos temas, mas um deles é consolidação de relatórios. Então, a gente pega de todas as equipes do CISEMA, que lá a gente tem o Sistema Estadual de Meio Ambiente, né, que é composto pela Secretaria, e por 3 entidades, que é a FEAM, Fundação de Meio Ambiente, o IGAM, que é o Instituto Mineiro de Gestão das Águas, e o IEF, né, que a nossa colega Janaína ali também veio aqui receber.
o prêmio, e o IEF é o Instituto Estadual de Florestas. Então, a nossa assessoria, nós temos 4 pessoas e a gente atende a todos esses órgãos. Então, a gente viu que estava difícil a gente juntar todas essas informações de indicadores, né? As pessoas geram muitos dados, são muitos serviços prestados. Então, a gente viu que isso estava um pouco difícil de organizar. E aí a gente pensou numa ideia de criar um painel onde todos esses indicadores pudessem ficar organizados, né? E uma outra coisa também que a gente percebia é que as equipes, por mais que elas trabalhavam muito, né? O servidor público, historicamente, ele é sempre sobrecarregado com muitas atividades. Então, a gente sabe que as equipes trabalham e elas produzem muitos dados, mas elas, às vezes, não têm essa cultura de ficar apurando indicador todo dia, né? Às vezes, apura quando a gente precisa, quando a gente pede. E também a gente não tinha uma ferramenta que conseguisse organizar isso tudo de uma forma que o gestor pudesse consultar, tomar uma decisão ali naquele momento que ele entendesse necessário. Então, ele não tinha todos esses indicadores organizados e a gente pensou na iniciativa por isso. Pode passar, por gentileza. Pode passar, porque ela está com... Aí pode ir passando, até finalizar o último. Como eu disse, lá em 2019, a gente fez uma primeira versão desse painel, pensando nessa ferramenta da forma como eu coloquei. A gente tinha um servidor também público, né, que era da Secretaria de Educação à época, que ele nos ajudou um pouco com essa ferramenta, pelo conhecimento que ele tinha no Power BI, que é o que a gente usa lá. A gente lançou ele em 2020. Em 2021, até como um aprendizado, a gente não conseguiu continuar com o painel da forma que a gente esperava, porque... a nossa equipe, por ser também muito sobrecarregada, né, Regina? A gente não conseguiu ter tempo assim, de estudar muito a ferramenta, por ser iniciativa de nós, servidores, a gente, às vezes, não conseguia estudar a parte das demandas, a gente estudava em casa, mas, às vezes, não tinha um tempo necessário para dedicar, né, com mais profundidade. Então, a gente fez uma pausa. Quando foi 2022, a gente recebeu uma nova servidora, que tinha um perfil legal para isso também, que é a Fernandinha, que ela escreveu, inclusive, aqui para a gente a iniciativa, né? E ela se desdobrou em cima disso e ela conseguiu fazer o painel voltar. Então, a gente reuniu, pensou em novos indicadores que pudessem fazer parte desse painel. Em 2023, a gente continua alimentando o painel. Ele é divulgado, né, para os servidores, tanto quanto para usuários externos também. Pode passar, por gentileza. E aí, pode passar também da mesma forma. Os objetivos, né, principais do painel. Eu acho que a primeira delas, né, que a gente fala, é a transparência, porque, na medida que você tem esses dados muito soltos, né, quando você coloca isso de forma organizada, as pessoas conseguem entender mais os resultados daquelas áreas, aqueles indicadores que são relevantes para o órgão. O monitoramento e avaliação de eficiência, então você consegue saber se as equipes estão mantendo, né, os números, se tem algum problema relacionado àquilo ali. Então, assim, é mais um painel bem de gestão também, né? A modernização e a inovação, porque acaba que a gente utiliza ferramentas, né, assim, mais modernas, então a gente corre atrás disso também. E a avaliação na tomada de decisão, que foi o que eu falei um pouco antes, né? À medida que você consegue ter indicadores apurados e disponíveis, você tem maior facilidade para conseguir tomar uma decisão mais assertiva, né? Falando na área mais de gestão dos nossos dirigentes, né? Pode passar também, por gentileza. Aqui, bem rapidamente, assim, quais são as etapas hoje que a gente faz para continuar colocando no painel, considerando que a gente tem muito número. Então, não dá para sair colocando coisa aleatória no painel. A gente faz uma avaliação anterior para a gente entender assim, o que de fato é relevante para o cidadão e também para os nossos servidores, porque é tanta gente que às vezes um não sabe o que é que o outro faz, né? Então, a gente também pensa muito nisso, tem todo um trabalho por trás do que vai entrar no painel. Então, a gente faz uma avaliação inicial, vê se aquela equipe tem dado, porque também não é necessário, a gente não quer que o servidor tenha um trabalho, né, daquela outra equipe grande, então a gente estimula ele a ter esses dados para no futuro entrar no painel, tem todo um trabalho envolvido. Depois a gente trabalha essas planilhas, né, a gente faz a questão da geração de dados ali, então a gente entende se cabe, se não cabe, se aquele dado está legal, se precisa trabalhar a planilha.
Aí tem a criação da página do painel, né? Então a gente faz essa criação e depois, né, todo mundo valida, entende se é aquilo ali mesmo e a gente faz a publicação e a partir disso as equipes passam a atualizar aquela planilha que fica, né, num lugar específico e aí a gente continua alimentando o painel mensalmente. Pode passar por gentileza, já está terminando. Como eu falei, né, as planilhas elas ficam no OneDrive, que é o que a gente usa lá da Microsoft, então é legal porque está tudo organizadinho, qualquer pessoa que entrar consegue fazer isso. Que eu trouxe alguns aprendizados e algumas mudanças, enfim. Bem resumidamente, né, por causa do tempo, o painel ele é vinculado ao nosso meio institucional, como eu falei, então a gente consegue fazer essa gestão melhor. Essas fontes de dados, elas, depois que a gente cria, então as equipes elas passam a preencher essas fontes de dados, né? Então a gente também entende que o painel ele não é só da assessoria estratégica, ele é do sistema inteiro, né? Então assim, aqui o reconhecimento não é só da assessoria que pensou, é também dos servidores das outras equipes que fazem a alimentação do painel, entendem a importância do painel para a gente. Já falei do OneDrive, né? A gente exclui algumas páginas que lá no futuro, assim, a gente faz agora, depois a gente avalia, será mesmo que essa página ainda é relevante? Então, a gente faz essa reavaliação do painel para ver se ele ainda é funcional, se ele está legal ou não. E, obviamente, a gente está sempre incluindo novas páginas, né? Porque nem tudo está lá e as estratégias mudam, as importâncias mudam, então a gente também faz isso. Pode passar, por gentileza. Aqui é só um pouquinho da carinha do painel, para vocês verem, aqui é onde ficam as bases de dados. Então, cada tema daquele ali, ele está no painel hoje, então fica tudo organizadinho por pastinhas, as planilhas, pode passar, por gentileza. Aqui são as publicações, nas matérias que foram feitas com relação ao painel, pode passar também. Aqui é quando a gente entra nele, então a gente tem alguns desses indicadores, a gente tem programas ambientais, outros indicadores que são mais picadinhos, tem plano de metas e tem esse índice de desempenho ambiental também, que é muito importante para a gente. Então, é a carinha dele, né? Quem interessar em entrar vai ver isso aí. Pode passar, por favor. Aí, basicamente, quem já utilizou o BI, né, já deve entender um pouco. Você pode filtrar por ano, você pode colocar gráficos, então isso facilita, né, para o gestor ou para o cidadão que queira ver ou entender como funciona. Então, traz todos os filtros necessários para que as pessoas possam entender. Aí, pode ir passando, por favor. Pode passar. Outros indicadores também eu já falei um pouco. Pode passar também. Pode passar. Aí. Para finalizar, né, a gente ainda tem, obviamente, coisas para melhorar, né? A gente tem muitos desafios e oportunidades. A gente precisa pensar em novas páginas, como eu falei, temas estratégicos. A gente vê esse painel como uma redução também do número de demandas de imprensa e de usuários, porque à medida que as pessoas têm a informação, elas não precisam ficar pedindo para o órgão. Então, ajudou muito. A gente precisa também melhorar a nossa estratégia de comunicação para que as pessoas saibam que ele existe, saibam como usar. Então, a gente também está pensando nisso. A gente quer controlar o número de acessos no futuro, para a gente saber se, de fato, esse trabalho está sendo legal, se ele é acessado ou não. Um desafio, a nossa equipe, que é muito reduzida, mas a gente é servidor, a gente corre atrás. E a necessidade de maior capacitação da equipe também, que a gente hoje se capacita por nossa conta, a gente corre atrás, faz os cursos, a gente que corre atrás de tudo. Mas uma coisa que é muito legal é que assim, a direção, né, da instituição comprou essa ideia, então hoje o painel ele é falado como uma coisa positiva, a secretária e os demais gestores sempre falam do nosso painel, né, Cisema, como uma fonte oficial desses dados, então isso é muito importante para a gente ter esse reconhecimento aqui e também ter o reconhecimento da nossa gestão. Basicamente é isso, pode passar, deixa eu ver se tem mais alguma coisa, não é isso. Aí é só agradecer a todos mesmo, parabenizar aí pelo evento, pelo congresso, né, que vocês estão fazendo, a todos os participantes. Regina, obrigada. E é isso, gente. Obrigada. Parabéns aos premiados e, para conhecimento de todos os que nos acompanham no YouTube, os representantes estão levando as placas de cada um dos participantes, ok? Então, para a última fala, para encerrarmos o nosso evento, convidamos o senhor Wilson Romero, presidente da Anfip.
Bom, boa tarde a todos e todas que nos assistem também pela internet. Em nome da Pública Central do Servidor, em nome da ANFIP, Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal, venho trazer um abraço muito apertado, muito sincero ao meu amigo, Antônio Carlos Fernandes, que nós trilhamos há algum tempo esses caminhos em defesa das carreiras típicas, mas, acima de tudo, venho trazer um presente para todos os senhores também. Nós lançamos a semana passada no Senado Federal a última edição da Análise da Seguridade Social. E o que é a Análise da Seguridade Social? É o conjunto de estudos envolvendo aquilo que é a nossa grande guarda-chuva, o nosso welfare state, o nosso estado do bem-estar social, que congrega ou compreende as ações de previdência, assistência e saúde. Lá na recepção deixamos exemplares para todos os participantes e venho aqui trazer também ao meu amigo Antônio Carlos e a todos os senhores este exemplar, que registra as dificuldades, os desvios, o quanto representa todo o trabalho e todas as ações públicas principais para mitigar a desigualdade social que estão sob esse guarda-chuva da Seguridade Social e o seu orçamento, que a Constituição Cidadã trouxe oficialmente ao nosso, digamos, arcabouço legislativo. É ruim falar de arcabouço, mas é exatamente isso. Então, é o que nós oferecemos à academia, aos parlamentares, como há cerca de um quarto de século nós estudamos dentro da ANFIP, com a nossa equipe técnica, exatamente o desenvolvimento de todas as políticas públicas. Portanto, meu abraço sincero a todos, que esse congresso seja de grande sucesso e que eu também, como integrante das carreiras típicas de Estado, venho trazer a saudação a todos. Muito obrigado. Eu não ganhei chocolate, mas eu não vou te dar. Em nome da CONACAT, eu agradeço a presença de todos aqui no auditório da Interleges e também daqueles que nos assistem pelo canal do YouTube. Convidamos todos os presentes para um coquetel de confraternização próximo à entrada do auditório. E amanhã a programação de palestras inicia-se às 9 horas e também teremos transmissão online para as pessoas que estão em outras cidades e estados possam acompanhar. Esperamos por vocês. Tenham uma boa tarde.